O texto que eu vou pregar está lá em Lucas, capítulo 9, mas antes eu queria falar um pouquinho a respeito de João capítulo 6, e você vai entender por quê. No capítulo 6 de João, Jesus faz a primeira multiplicação dos pães. Ele pega 5 pães e 2 peixinhos e multiplica para 5.000 pessoas. Isso marca o ministério de Jesus de uma maneira muito intensa, porque existia uma multidão seguindo Jesus, mais de 5.000 homens. Isso significa que tinha, além de homens, tinha mulheres e crianças. Então esse número deve chegar a 10, 15.000 pessoas, talvez. Agora você imagina, eu estava pensando hoje, imagina se você reúne 300 pessoas e vai numa padaria para comprar pão. As pessoas não vão conseguir sair com pão daquela padaria, porque a padaria não está preparada para atender 300 pessoas, não é verdade? Agora imagina Jesus no deserto com 5 pães e 2 peixinhos. Imagina a cabeça daquelas pessoas que viram Jesus multiplicando pouquíssima coisa e alimentou tanta gente. Consegue imaginar o que isso fez com a cabeça daquelas pessoas? Eu imagino que elas pensaram assim, caramba, agora resolvi minha vida, eu vou seguir esse cara, porque onde ele estiver, eu não vou passar necessidade. E de fato, muitos acabaram seguindo a Jesus pelo que ele podia dar, pelo que ele podia oferecer, e não pelo que ele de fato era. E a gente vê no capítulo 6 algumas frases de Jesus, algumas palavras de Jesus, que dão a entender o problema que aquelas pessoas estavam entrando ao enxergarem Jesus simplesmente como alguém que ia matar a fome física. Ele diz assim, em João capítulo 6, 27, ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Ou seja, Jesus, eu vou dar para vocês esse alimento que alimenta a vocês para a vida eterna. Porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Em João 6,35, ele diz também, declarou Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6,48 diz: eu sou o pão da vida. Jesus chama para si a oferta daquilo que ia alimentar aquelas pessoas completamente. E por último, em João 6,51 diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quando Jesus falou isso, o povo entrou em parafuso. Como assim, Jesus, comer a sua carne? Tá louco? Que coisa mais doida. As pessoas começaram a não entender o que Jesus estava falando, e o texto diz mais para frente que por causa disso, as pessoas acharam que esse discurso, essa palavra de Jesus era muito dura demais, a ponto de algumas pessoas que estavam seguindo a Jesus irem embora. As pessoas deixaram Jesus. Olha, o que o senhor tem para oferecer é muito bom, mas é muito difícil, eu não sei lidar com isso não. No versículo 60 diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpretou-los dizendo: isso vos escandaliza? Falou assim: vocês estão escandalizados com esse tipo de coisa? Eu tenho para vocês algo que tem a ver não só com alimento físico. Eu tenho algo que vai suprir vocês de uma maneira muito mais intensa, muito mais completa. Mas as pessoas estavam interessadas naquilo que era imediato. E não se valiam, não tinham entendido que o problema daquelas pessoas, que o problema que eles tinham, não era simplesmente de uma fome física, mas de uma fome espiritual, que só Jesus podia oferecer. Mas isso se dava através de um relacionamento com Jesus que ia além de simplesmente aparecer num discurso de Jesus para ver o que ele tinha para falar. E isso acaba se repetindo até hoje, gente. Muitas pessoas, muitos de nós, talvez aqui hoje, consciente ou inconscientemente, buscamos a Deus para resolver um problema pontual da nossa vida. A gente quer que Deus nos supra naquelas necessidades básicas da nossa vida, nos dê um emprego, nos dê um trabalho, resolva aquele problema que a gente não sabe resolver. A gente às vezes está triste e fala assim: eu preciso ir na igreja para Deus me dar um up para essa semana. Mas Jesus ensina que o relacionamento com Ele vai além de uma dose homeopática que a gente toma uma vez por semana. O relacionamento com Deus não pode se restringir a gente vir no culto, resolver a nossa questão imediata. A gente está acostumado com um sentimento consumista do Evangelho.
Outro dia uma pessoa me mandou uma mensagem pelo Instagram, falou assim, pastor, não dá para ter um culto às 8h30 da manhã, não? Porque 10h30 é muito tarde, vai atrapalhar meu almoço, eu não consigo ir, aí demora para ir embora, aí as pessoas ficam conversando, e aí eu chego em casa, vou fazer almoço ainda, vou atrasar muito o meu dia. Falei, irmã, sinto muito, a gente não pode ter um culto às 8h30 ainda, quem sabe daqui a um tempo a gente consiga. Mas você percebe como as pessoas buscam resolver as suas necessidades, buscam a igreja, buscam ao Senhor de acordo com a sua conveniência. A pessoa vai na igreja, se o pastor falar alguma coisa que ela não gosta, ela vai embora, procura outra. Ah, se aqui canta umas músicas que eu não gosto, eu vou num lugar que canta umas músicas que são diferentes. Se o pastor fala a respeito desse assunto, esse assunto aí eu acho muito fora. A igreja não tinha que se meter com esse tipo de coisa. Então eu não vou mais nessa igreja, eu vou para outra. Mas o Senhor Jesus mostra para os seus discípulos e para aquela multidão que o tipo de relacionamento que Ele quer ter com essas pessoas vai além de alguma coisa que seja simplesmente confortável e que atenda às nossas necessidades. Toda vez que Jesus fazia um milagre, Ele ia além daquilo que as pessoas esperavam. Essa semana a gente estudou na nossa célula aquele milagre do que um homem era paralítico e os seus amigos o levaram até Jesus. E porque a casa estava muito cheia, eles entraram pelo telhado. E existem várias coisas que a gente pode aprender com esse episódio. Mas a que mais me chama a atenção é que quando aquele homem desce até a presença de Jesus, Jesus olha para ele e não cura ele imediatamente. Ele fala assim, os teus pecados estão perdoados. Eu fico imaginando a cara dos 4 amigos que levaram o seu amigo paralítico, né, para Jesus. Jesus, como assim? A gente trouxe aqui para o senhor curar ele, para ele levantar, não é para curar pecado, não é para perdoar pecado, imagina. Mas Jesus, antes de fazer uma cura física, traz uma cura para a sua alma, para o seu espírito. Jesus conhece as nossas necessidades de uma maneira muito mais profunda. Tem um outro episódio que uma mulher que sofria de uma hemorragia durante 12 anos, vai até Jesus e toca nele. E ela é imediatamente curada. E Jesus para tudo para saber quem é que tinha tocado nele. E ele fala assim, filha, a tua fé te curou. Aquela mulher, por ser impura, porque ela sofria dessa doença que tinha hemorragia, era considerada uma mulher imunda, impura. As pessoas não podiam se aproximar dela. Doente há 12 anos, ela já tinha perdido todo o seu dinheiro, as suas forças e as pessoas. Ela não tinha mais relacionamento com as pessoas porque ela é uma pessoa considerada impura. Mas Jesus não só cura a sua enfermidade física, mas cura a sua alma, dizendo, filha, você é importante. Eu parei o cortejo aqui para falar com você. Você percebe? Que Jesus trata as nossas necessidades muito além daquilo que a gente imagina que precisa. Mas isso se dá quando nós temos um relacionamento mais profundo com o Senhor. E o que eu quero falar com você hoje é a respeito de algumas marcas que um relacionamento profundo com Jesus produz em nós. Jesus chama os seus discípulos e chama toda a multidão para segui-lo, mas ele propõe algo muito diferente. Jesus não estava interessado em um grupo de pessoas que concordasse com ele, que enchesse a igreja, que enchesse os lugares onde ele estava falando. Jesus estava propondo algo muito mais profundo. E é sobre isso que eu quero falar com você. Então eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 9. A gente vai ler a partir do verso 23. Lucas, capítulo 9, a partir do verso 23. Então eu comecei dizendo que muitas pessoas buscam a Jesus para ter a sua necessidade imediata suprida. Mas Jesus diz que as necessidades vão ser supridas na medida em que nós tenhamos um relacionamento profundo com Ele. Não só de consumir algo do Senhor, mas de conhecer ao Senhor. E aqui nesse discurso, quando ele vai falar o que ele vai falar, ele diz o seguinte, a partir do verso 23 diz assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma por causa de si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e do Pai e dos seus santos. Verdadeiramente vos digo, há alguns dos que aqui se encontraram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus.
Jesus diz assim, ó: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Aqui eu vejo algumas características daquelas pessoas que de fato querem andar com Jesus. Primeira coisa é que o seguir a Jesus é algo voluntário. Ele diz assim: se alguém quer vir após mim, ou seja, depende da vontade da pessoa. Nós precisamos decidir seguir a Jesus. E seguir a Jesus significa abrir mão de algumas coisas, significa se posicionar, significa deixar para trás algumas coisas que a gente está acostumado. Significa abrir mão de algumas coisas que nos agradam, mas que entristecem ao Senhor. Então, a primeira coisa é que nós precisamos estar dispostos a abrir mão. Precisamos estar dispostos a tomar uma decisão. No versículo 68 de João, capítulo 6, diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Depois de um discurso duro também que Jesus tinha feito. Então Jesus disse aos seus 12, aqueles que eram mais próximos dele: porventura quereis vós também retirar-vos? Vocês querem ir embora também? Jesus fala para os seus discípulos mais próximos: escuta, está todo mundo indo embora, vocês querem ficar ou vocês vão continuar me seguindo? E aí a resposta que Pedro dá para Jesus é a seguinte: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. É como se Pedro dissesse assim: Senhor, não tenho para onde ir. Estar com o Senhor significa ter vida. O Senhor tem as palavras de vida eterna. O Senhor é o Santo, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Eu não tenho outra opção a não ser estar com o Senhor. Por isso eu escolho permanecer com o Senhor. Foi isso que Pedro disse para Jesus. Então, nós podemos escolher estar com o Senhor. E ninguém disse que ia ser fácil. E, aliás, Jesus em nenhum momento disse ou escondeu as dificuldades do ministério, de andar com Ele. Ele falou assim: olha, as raposas têm onde dormir, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a sua cabeça. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Então Jesus nunca escondeu as dificuldades de segui-lo. Ele deixou sempre tudo muito claro. Mas mesmo assim, ele permitiu que os 12, que aqueles seus discípulos, decidissem andar com ele. Jesus falou assim: eu escolhi vocês, mas vocês têm a liberdade de escolher ou não andar comigo. Então a primeira coisa de um relacionamento com Jesus é que nós temos o privilégio e a possibilidade de escolher andar com Ele. Ninguém é obrigado. Mas nós o fazemos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós podemos escolher andar com Jesus. Ser um discípulo de Jesus significa alguém que anda com Ele, que faz as coisas do jeito que Ele faz, que aprende dele, que imita o seu comportamento. E Jesus quer muito mais isso. Ele quer que nós escolhamos estar com Ele. Em segundo lugar, esse chamado de Jesus implica em morrer para si mesmo, em negar a si mesmo, em renunciar a algo da nossa parte. Ele diz: a si mesmo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. O que é negar-se a si mesmo? É não dar atenção para as nossas necessidades básicas, para os nossos desejos. Deus não quer nos abençoar, Ele não quer que a gente seja feliz. Ele quer que a gente seja feliz, mas nosso conceito de felicidade é muito limitado, gente. Se a gente tentar buscar nossa felicidade nos nossos moldes, a gente vai se frustrar. Nós somos como um saco sem fundo. Você percebeu isso? E quanto mais a gente tem, mais a gente quer. A gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer um pouquinho a mais. A gente sempre quer algo mais, algo que a gente não tem, algo que o outro tem. A gente nunca está satisfeito. Por quê? Porque o nosso conceito do que aquilo que é felicidade, daquilo que é bom, é muito limitado. A gente precisa ter os nossos olhos abertos para aquilo que de fato é importante. E isso só acontece quando a gente deixa de tentar suprir as nossas necessidades segundo os nossos padrões e busca aquilo que o Senhor tem para oferecer para nós. Por isso que ele diz: negue-se a si mesmo. Abra mão. Deixe de buscar aquilo que você acha que é importante para você e busque aquilo que é importante para o Senhor. Negar-se a si mesmo. Colossenses capítulo 3, verso 5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena,
a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Eu gosto desse versículo porque ele diz assim, fazei morrer. E aqui no original dá a ideia de alguma coisa que você faz para impedir que aquela pessoa cresça, que aquela coisa cresça. Ele não fala assim, corte a cabeça fora, assassine alguém. Não, ele fala fazer morrer. É como se você cortasse o suprimento de energia daquilo que você está querendo fazer morrer. É um processo. Na nossa vida é a mesma coisa. As nossas inclinações carnais precisam ser abaladas. A gente precisa cortar aquilo que alimenta essas coisas que nos atraem para o pecado. É um processo que nós fazemos. Isso são decisões diárias, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Fazer morrer significa cortar aquilo que alimenta a minha inclinação carnal. Tudo aquilo que me afasta do Senhor, eu preciso ir cortando, impedindo que alimente a minha vida. Também na nossa célula alguém perguntou a respeito do jejum. O que é o jejum? O jejum é uma maneira da gente aprender a controlar, a dominar a nossa carne. É impedir que a gente alimente a nossa carne de coisas que nos afastam do Senhor. E o jejum é uma maneira de a gente entender como isso funciona. É impedir, cortar da nossa carne coisas que nos afastam do Senhor. Aqueles desejos que tentam suprir uma necessidade imediata, mas que nos afastam do Senhor. Então, fazer morrer significa eu negar a mim mesmo. Eu abrir mão dos meus desejos. É entender aquilo que o Senhor tem para a minha vida. João capítulo 12, verso 24 diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ou seja, para que eu possa produzir fruto, para que eu possa crescer, produzir raízes e produzir frutos na minha vida espiritual, eu preciso fazer com que a minha carne morra. Eu preciso fazer com que essa semente produza outros frutos. Eu preciso fazer com que ela seque a minha carnalidade. No Senhor, em Jesus, negar a minha carne, as minhas necessidades, a minha vontade, abrir mão diariamente. E Jesus também diz, negue-se a si mesmo e dia a dia tome a sua cruz. Tomar a cruz. Quando Jesus falou isso naquele contexto, ficou muito claro. Ninguém pegava uma cruz voluntariamente. Sempre a cruz, como era um castigo por algum tipo de crime, era imposta sobre alguém. Mas Jesus está falando assim, tome a cruz e siga-me. Tomar a cruz significa, eu estou mortificando a minha vida, eu estou mortificando a minha carne. Qualquer pessoa que tomava a sua cruz sobre si, para aquelas pessoas, entendia que era o último lugar para onde aquela pessoa ia. Ela não tinha mais opção. Ela estava caminhando para a morte. E Jesus está falando assim, dia a dia, tome a sua cruz. Decida fazer morrer a sua carne, a sua própria vontade. E não é uma coisa simplesmente de sacrifício. Não, eu vou me sacrificar porque aí Deus vai me abençoar. Não. É algo que a gente está podando a nossa carne para poder experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. Eu decido todos os dias. É um processo, gente. A gente não muda imediatamente da noite para o dia. Todos os dias eu preciso voltar para o Senhor. Eu preciso tomar posse, pôr sobre mim esse peso que vai trazer morte para a minha carne, para poder viver a vida de Jesus na minha vida. E por último, Jesus diz assim, siga-me, siga-me, ande comigo. E andar com Jesus significa andar por onde ele andou, fazer as coisas que ele fazia. Quando ele diz lá em João 14, 21, diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Seguir a Jesus significa obedecê-lo em tudo que ele faz, tê-lo como modelo, agir como ele agia, amar como ele amava, andar como ele andava. Olhar para o Senhor e tê-lo como exemplo para a nossa vida. Seguir a Ele significa não decidir mais para onde eu vou, mas ouvir dele a direção para a nossa vida. Jesus certa vez disse assim, aquele que está cansado e sobrecarregado, venha a mim, tome sobre mim o meu jugo.
e eu os aliviarei. Parece estranho alguém propor que coloque sobre si um peso e que isso vai trazer alívio. Mas é exatamente isso que o Senhor faz. Se você não sabe, o jugo é uma peça de madeira que é colocada sobre dois animais, de modo que eles andem juntos e façam o trabalho juntos. E isso faz com que eles dividam o peso também. E Jesus está propondo o seguinte: ande comigo, porque eu vou levar o peso com você. Seguir a Jesus significa estar debaixo desse jugo. E quem está debaixo do jugo não escolhe para onde vai. Não tem a liberdade mais de decidir para onde vai. Eles vão juntos. E é isso que Jesus está propondo para nós. Um relacionamento com o Senhor envolve eu abrir mão da minha vontade e andar com Ele e fazer a sua vontade. E Ele deixa isso muito claro. Que não é simplesmente concordar com Ele, com boas ideias, com boas atitudes. Às vezes as pessoas têm uma visão muito romântica do Evangelho. Jesus foi um bom homem que trouxe uma palavra tão boa, né? Falou do amor, da paz. Mas eles esquecem que Jesus falou assim: sem mim vocês não podem fazer nada. Ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Jesus restringe o acesso a Deus através dele. Das duas, uma. Ou Jesus de fato era o Filho de Deus, ou ele era um louco. Era uma pessoa maluca. Muito que você não se importava com as pessoas, porque ele estava deixando de lado um monte de pessoas que ia impedir que elas chegassem até Deus, porque ele disse que ele era o caminho. Então, se Jesus de fato era um homem bom, a gente tem que lembrar que ele disse que ele era Deus. E, portanto, temos que olhar para ele como Deus e Senhor de verdade. E se ele está propondo um jugo mais suave para nós devemos abraçar esse jugo, nos colocar, nos submeter a esse jugo, para poder andar com ele de verdade. Seguir a Jesus significa andar com ele e fazer o que ele fez. João capítulo 20, verso 21 diz assim, Jesus disse outra vez: paz seja convosco. Quando ele estava indo embora, deixando os seus discípulos, depois de haver ressuscitado, ele disse assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Deus enviou Jesus para um propósito, com poder e autoridade. E Jesus está falando para os seus discípulos: do mesmo jeito que Deus me enviou, eu estou enviando vocês. Eu estou dando para vocês poder e autoridade, fazer aquilo que eu fiz. Ele também diz em João 14, 12 assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus não está falando simplesmente: faça o que eu fiz. Ele está falando: vocês vão fazer o que eu fiz e muito mais. Porque eu estou colocando sobre vocês um novo poder, muito maior sobre a vida de vocês, para que vocês possam fazer, de fato, obras maiores. E serem conhecidos por essas obras que glorificam a Deus. Em Marcos capítulo 16, no versos 17 e 18, diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus, quando está indo embora, ele dá um mandamento para os seus discípulos: vão e pregam o evangelho, e esses sinais vão seguir vocês. Por onde eu andei, eu trouxe cura, eu trouxe libertação, eu expulsei demônios, eu curei doentes, trouxe salvação. E vocês vão fazer a mesma coisa. Seguir a Jesus significa fazer aquilo que ele fez. Eu tenho batido nessa tecla com essa igreja, que nós não podemos nos acomodar, que nós temos um chamado muito maior do que simplesmente vir na igreja uma vez por semana, cantar umas músicas bonitinhas e sair daqui: hoje o culto foi bom, estou tão alegre, estou tão capacitado para a semana. Fez tão bem para mim. Eu gosto de ir na igreja porque faz tão bem para a minha alma. Sabe, gente, a nossa vida com Jesus é muito mais do que isso. A bênção de Deus não pode ficar parada em nós. Não pode simplesmente fazer bem para nós. Ela tem que alcançar aqueles que não conhecem Jesus, porque isso glorifica o nome de Jesus. Em Mateus 28, 19 e 20, que é um texto paralelo a esse de Marcos que eu li, diz assim: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado.
E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus fez discípulos, andou com aqueles discípulos, ensinou aqueles discípulos, mostrou para eles como deveriam viver a sua vida, como deveriam impactar as pessoas. E ele está falando, aquilo que eu fiz com vocês, vocês vão fazer com outras pessoas. Então, seguir a Jesus significa multiplicar aquilo que ele fez na nossa vida. Se você já sentiu o amor de Deus cuidando de você, suprindo uma necessidade, trazendo paz, alegria, Ele quer que a gente faça a mesma coisa com outras pessoas. Ele nos chama para fazer isso. Seguir a Jesus também significa amar como Ele amou. E isso sobe a nossa régua. Em João 13:34 diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Jesus estava falando aqui, o contexto é que Jesus falou assim, vocês ouviram que está escrito os antigos falavam, está escrito na lei, vocês devem amar as pessoas e odiar os seus inimigos. Eu, porém, vos digo o seguinte, amem os seus inimigos também, como eu os amei. Então eu estou dando para vocês um novo mandamento, um mandamento superior, mais profundo, que vocês amem todas as pessoas, como eu os amei. O padrão sou eu. Jesus está falando. Eu me entreguei por vocês e eu quero que vocês se entreguem para as pessoas também. Percebe como isso foge do nossa visão do que é ter um relacionamento com Jesus? A gente está acostumado a achar que ser um cristão ou ser crente, ou vir na igreja, se resume a isso. Eu vou na igreja, falo com os irmãos, oro de vez em quando, leio a Bíblia mais ou menos, dou meu dízimo também de vez em quando, e tá bom, fiz a minha parte como cristão. Não, o Senhor espera muito mais. Se a gente quer a bênção completa de Deus para a nossa vida, nós temos que nos entregar completamente para o Senhor. Nós temos que abrir mão daquilo que nós somos e temos e desejamos para abraçar a vontade de Deus para a nossa vida. É isso que Ele tem para nós, gente. E eu posso garantir para você que quando a gente dá esse passo, a gente começa a experimentar a plenitude do conhecimento do Senhor. Quando a gente anda seguindo o Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, Ele vai suprir. E vai suprir e a gente vai estar completamente pleno e alegre e feliz. Quer dizer que a gente não vai passar por necessidades, dificuldades? Não, mas quer dizer que quando a gente passar por cada uma delas, porque todo mundo passa. Crente e não crente passa por dificuldades. A diferença é que nós vamos ter o consolo do Senhor, vamos ter a força do Senhor, vamos ter a esperança do Senhor para a nossa vida. Isso faz toda a diferença. E essa bênção está disponível para todos aqueles que quiserem seguir a Jesus, andar com Ele, fazer a sua vontade. Quando a gente faz de Jesus a nossa vida, entregamos tudo para Ele, Ele se torna não somente a nossa prioridade, mas também a nossa fonte de alegria, de paz, de coragem, de provisão. Não tem nada que vai segurar a gente mais. A gente olha para as dificuldades e fala assim, o meu Deus vai me suprir. O Senhor vai me sustentar. O Senhor vai abrir as portas que eu não posso abrir por mim mesmo. O Senhor vai me ajudar a resolver essa encrenca que eu arrumei, que eu não sei resolver sozinho. Porque Ele está comigo. Essa é a grande diferença que nós temos. Quando Jesus fala para a gente seguir a Ele, implicitamente está dizendo também que Ele está do nosso lado o tempo todo. O Salmo 23 termina dizendo assim, bondade e misericórdia me seguirão. E a palavra para seguirão, eu já falei para vocês aqui, significa alguém que está caçando a outra pessoa. Seguir aqui é caçar, ir atrás, buscar com todas as suas forças. É isso que o Senhor faz conosco. Ele vai atrás de nós, com a sua bondade e misericórdia. Jesus falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que a gente não estaria sozinho. Que Ele mandaria o Consolador, o seu Espírito Santo. E não só estaria conosco, mas estaria dentro de nós. Nos dirigindo, nos trazendo paz, consolo. Quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, quando a gente decide seguir o Senhor, a gente recebe paz, poder e autoridade. Eu quero ler para você João capítulo 20, dos versos 19 em diante. Diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus,
Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Esse texto aqui é quando Jesus já havia ressuscitado e os discípulos estavam com medo ainda do que ia acontecer por causa da perseguição, estavam trancados num lugar, com medo das pessoas irem a buscá-los ali. E Jesus entra, e a primeira coisa que Jesus diz é: paz seja com vocês. Vocês estão preocupados? Não precisa ficar preocupado. Paz, recebam a paz que eu tenho para dar para vocês. Eu estou aqui. Versículo 20: e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. E aí os seus discípulos se alegraram, porque viram o Senhor. Ver o Senhor nos traz alegria, nos traz esperança, porque qualquer tipo de coisa que se levante contra nós, nós temos a certeza que aquele que morreu e ressuscitou está conosco e nos deu a sua paz. Versículo 21: disse-lhes, pois, outra vez Jesus: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Versículo 22: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, serão perdoados, e se lhes retiverdes, serão retidos. O que Jesus está falando aqui? Recebam o Espírito Santo, isso significa poder. Deus estava dando, Jesus estava dando sobre eles poder para viverem a vida e fazerem a sua vontade. E ele fala: se de alguns perdoarem os pecados, serão perdoados. Isso fala sobre a autoridade que Jesus estava colocando sobre os seus discípulos. Você percebe que quando nós decidimos seguir a Jesus, entregamos tudo a Ele, existe uma contrapartida da parte dele? É isso que Ele entrega para nós: poder, paz, autoridade, alegria. É isso que Deus tem reservado para aqueles que desejam seguir a Jesus. Negar-se a si mesmo, abrir mão da nossa vontade, porque a nossa vontade é limitada. A gente não sabe todas as coisas. A nossa visão é muito míope. A gente não conhece o nosso futuro, mas Deus conhece. Deus sabe o que é melhor para nós. E viver nessa perspectiva, nessa esperança, transforma a nossa vida. Muitas vezes a gente passa por coisas que a gente não entende. Fala: Deus, por que isso está acontecendo comigo? E talvez, vou te dizer, vou ser sincero para você, talvez você não entenda, talvez você nunca vai entender. Mas a parte boa é o seguinte, que a gente não precisa entender. O que a gente precisa é colocar as nossas vidas na mão do Senhor. E dizer: Senhor, eu não entendo, mas o Senhor é bom. Senhor, eu não entendo, mas eu creio na tua provisão para a minha vida. Isso me basta. Isso pode e deve nos bastar, gente. Crer na bondade do Senhor, na sua bondade, no seu cuidado, na sua força de fazer tudo aquilo que Ele quer fazer para a nossa vida. E por último, no texto paralelo que eu falei para você sobre Jesus falar para as pessoas seguirem e tomarem a sua cruz, né? Isso está lá em Mateus capítulo 16. No finalzinho desse texto, ele diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O discipulado, seguir a Jesus, pressupõe uma recompensa da parte de Deus. Agora, a recompensa que a gente espera também é míope. A nossa visão sobre essa recompensa é muito míope. A gente acha que a recompensa é uma bênção financeira, Deus vai me dar alguma coisa, eu não vou passar por dificuldade, vai dar tudo certo na minha vida. Essa não é a recompensa que Deus tem para nós. É algo muito superior. Muito superior. A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Sabe o que esse texto fala para mim? Que a maior recompensa que nós temos em buscar a Deus é o próprio Deus. Não existe nada melhor do que o próprio Deus. Nele a segurança, a paz, a amor, a provisão, a cuidado, a aceitação, a consolo, a transformação. Se eu tiver o Senhor, nada mais é necessário. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso que diz a palavra? Talvez você já tenha experimentado isso. Quando está tudo contra você, mas você tem a certeza de que o Senhor está cuidando. Isso nos basta. E isso pode ser o fator determinante para que você tenha uma vida de esperança e de alegria. Isso deve ser aquilo que transforma a nossa vida em uma vida de esperança e de alegria. Quando o Senhor nos chama a segui-lo, a tomar a sua cruz, a negar-se a si mesmo, dia a dia tomar a cruz e segui-lo, é isso que ele está falando. Anda comigo,
Porque se você andar comigo, você vai poder ser alimentado de mim. E vai ser suprido em todas as suas necessidades. Físicas, espirituais, emocionais. Seguir a Jesus depende de uma escolha. Eu preciso decidir. Eu preciso falar assim, Senhor, eu quero andar contigo. E é Ele quem vai nos dar forças para andar com Ele. Ele que vai nos capacitar. Vai nos tomar pela sua mão. Vai nos guiar. O seu jugo sobre nós nos guia e nos garante que nós não vamos nos desviar. Não vamos fazer o nosso caminho. Andar com Ele significa que Ele vai nos trazer descanso e paz. Mas é necessário que a gente decida andar com Ele. Fazer a sua vontade. Um passo de fé em crer que a vontade do Senhor é melhor do que aquilo que eu tenho, que os planos que eu tenho para a minha vida. Tenho certeza que você já fez planos e se frustrou. Decidiu fazer alguma coisa da sua cabeça e falou assim, putz, não era nada disso que tinha que fazer. Quebrei a cara. Mas o Senhor tem planos perfeitos. Ele diz assim, eu sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz, para dar a vocês o fim que vocês desejam. A maneira como o Senhor faz é muito melhor do que aquela que a gente escolhe. Você pode experimentar isso hoje. O Senhor conhece o seu coração, sabe aquilo que você precisa. E Ele te chama a segui-lo, a andar com Ele. O preço é alto, mas a recompensa é impagável. É impagável. Andar com o Senhor vai nos custar tudo da nossa vida. A salvação é de graça, claro. Não tem nada que você possa fazer para merecer a salvação de Deus. Mas isso não significa que você não deva dar tudo que você tem para estar com o Senhor. Porque vale a pena. É como aquela parábola que Jesus falou sobre alguém que encontra uma pérola de grande valor. Ele vai e vende tudo o que tem para comprar aquela pérola. Ele abre mão de tudo que tem, porque ele sabe que aquela pérola vale mais do que tudo que ele tem. O Senhor nos chama a tomar essa atitude hoje, a decidir isso, a reconhecê-lo como o mais precioso, o mais belo, o mais importante. E com isso nós teremos a presença do Senhor na nossa vida. O jugo do Senhor que nos traz descanso. A presença do Senhor que tem segurança para nós. Amém? Saia daqui consolado. Saia daqui decidindo andar com o Senhor. A fazer a sua vontade. A buscá-lo todos os dias. A perguntar para Ele todos os dias, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu ande? E ouça a sua voz. Decida obedecê-lo. Andar com Ele. Porque vale a pena. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero te louvar pelo convite de graça que o Senhor faz para nós. Porque o Senhor, todos os dias, nos convida a andar contigo. Todos os dias, o Senhor nos convida a te seguir, a negarmos a nós mesmos, aquelas vontades que temos que nos afastam do Senhor, que roubam o nosso tempo com o Senhor, que nos distraem, que nos tiram do foco, Senhor. Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Senhor, a tomar essa decisão todos os dias, a carregar a nossa cruz. Um sinal de que estamos morrendo para nós mesmos, mas vivendo para o Senhor. A seguir ao Senhor, a fazer a Tua vontade, a amar como o Senhor amou, a abençoar como o Senhor abençoou, a fazer a vontade do Pai como o Senhor fez. Senhor, nós somos tão limitados, tantas vezes nos sentimos tão incapazes, Senhor, de vencer as nossas dificuldades, os nossos pecados, as nossas falhas. Mas eu quero te agradecer porque temos um Consolador, porque temos o Espírito Santo do Senhor sobre a nossa vida, que nos leva a um lugar de poder, de força. Obrigado, Senhor, porque temos o jugo do Senhor sobre a nossa vida, que nos garante que estamos presos ao Senhor, atrelados ao Senhor, e que por isso não vamos nos desviar.
Obrigado porque o Senhor divide a carga conosco, nos ensinando o caminho pelo qual devemos andar, Senhor. Pai, o Senhor conhece o coração de cada vida aqui. O Senhor sabe as dificuldades, as lutas, as tristezas, as decepções, as barreiras pelas quais cada um tem passado. E nós estamos aqui porque cremos que o Senhor é poderoso para nos ajudar. Cremos que o Senhor tem uma resposta para nós hoje, como o Senhor tem sempre tido. E nós buscamos do Senhor uma resposta, Senhor. E queremos responder ao Teu amor e à Tua graça, com a entrega da nossa vida. Queremos sim, Pai, andar contigo. Decidir seguir ao Senhor, abrir mão daquilo que temos, daquilo que somos, para fazer a Tua vontade, andar contigo, experimentar a plenitude que só tem aqueles que andam com o Senhor. Queremos comer do pão da vida e beber da água da vida que é o Senhor, todos os dias. Nós Te louvamos e Te engrandecemos, Senhor. Te damos o nosso louvor, a nossa adoração. Visita, Senhor, a vida de cada um aqui. Fala com cada um, Senhor, e traz a cura que precisamos, Senhor. O Senhor é um Deus de cura. Nosso mundo, a nossa vida estão nas Tuas mãos, e por isso podemos descansar no Senhor. Espírito Santo, fala conosco, nos leva a um lugar de comunhão contigo agora, eu Te peço no nome de Jesus. Nós Te agradecemos pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, por aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, Senhor. Queremos sair daqui, Pai, renovados pela Tua bondade, pela Tua presença, pelas Tuas promessas. Te louvamos pela Tua fidelidade, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito em nós. Recebe a nossa adoração, Pai, nosso compromisso de andar contigo. Precisamos do Senhor, por isso fala conosco, nos capacita, Senhor. Eu Te peço no nome de Jesus e Te agradecemos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Amém.